Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário às seguintes matérias e essas terão seus encaminhamentos conforme o regimento interno. Projeto de Lei 151 de 2023, autoria deputado Volney Weber, altera a denominação das escrivanias de paz no Estado de Santa Catarina e da outras providências. Projeto de Lei 199 de 2023, autoria deputado Ivan Nats, dispõe sobre a proibição de fornecimento de produtos de plástico de uso único nos locais que especifica. Projeto de Lei 230 de 2023, autoria deputada Paulinha, dispõe sobre a inclusão da capacitação em língua brasileira de sinais, Libras, como critério de desempate em concursos públicos no âmbito do Estado de Santa Catarina. Projeto de Lei 233, 2023, autoria deputado Gessé Lopes, estabelece normas e diretrizes para a implementação de farmácias solidárias e comunitárias no Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. Projeto de Lei 401, 2023, autoria deputada Paulinha, que institui o Programa de Fortalecimento e Recuperação do Produtor Rural, PROFOR, destinado ao atendimento do micro e pequeno produtor atingido por desastres naturais. Projeto de Lei 442, 2023, autoria deputado Oscar Gutz, dispõe sobre o direito de informação da origem do leite utilizado na produção de produtos lácteos de forma destacada no rótulo dos produtos, no âmbito do Estado de Santa Catarina. Projeto de Lei 26, 2024, autoria deputada Paulinha, obriga a presença de intérprete de língua brasileira de sinais, Libras, nas exibições em todo e qualquer evento artístico, cultural e social, público ou privado, realizado no Estado de Santa Catarina com público superior a 500 pessoas. Projeto de Lei 27, 2024, de autoria deputada Paulinha, que institui a política estadual de formação e capacitação continuada de mulheres para o mundo do trabalho no Estado de Santa Catarina e da outras providências. Projeto de Lei 30, 2024, autoria do deputado Marcos da Rosa, que dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação do cabeamento, alinhamento e retirada de fios, cabos e equipamentos excedentes fixados em postes de energia elétrica e da outras providências. E projeto de Lei 83, 2024, de autoria da deputada Jana Guedes, que institui o Estatuto das Pessoas com Obesidade. Também projeto de Lei 131, 2024, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que institui a política estadual de compartilhamento de bens públicos móveis, denominados ajuda mútua, terceiro setor. E por último, o projeto de Lei 236, 2024, de autoria do deputado André de Oliveira, que altera a Lei 13.136, de 2004, que dispõe sobre o imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, ITCMD, para prever isenção a entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes. Votação da redação final do projeto de Lei 226, 2024, autoria deputado Mário Mota, declara de utilidade pública a Associação Irmãos Animais de Assistência e Terapia, com sede no município de Florianópolis e altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de Lei 228, 2024, autoria deputado Maurício Skudilark. Declara de utilidade pública a Associação Exousia Scout, e agora, de Balneário Camboriú, e altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de Lei 232, 2024, autoria do deputado Carlos Humberto. Declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo e Escola de Samba Mocidade Unidos do Bairro de Blumenau e altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram.
Aprovado por unanimidade com voto favorável do deputado Ivan Nats. Votação da redação final do projeto de lei 242/2024, autoria do deputado Oscar Gutz. Institui Dia Estadual do Jovem Empreendedor, dedicado a prestigiar jovens empreendedores e altera o anexo único da Lei nº 18.531 de 2022, que consolida as leis que institui datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado para incluir a referida data alusiva no calendário oficial do Estado de Santa Catarina. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 386/2024, autoria do deputado José Milton Schaeffer. Institui o Dia Estadual do Médico Veterinário e altera o anexo único da Lei 18.531 de 2022, que consolida as leis que institui datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 408/2024, autoria do deputado Carlos Humberto. Declara de utilidade pública a Associação de Assistência Social e Educacional Você Tem Valor, do município de Palhoça, e altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fazer constar nele o nome de tal entidade. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Consulto, senhores líderes, se podemos deliberar na tarde de hoje. Seis projetos extra-pauta que foram discutidos e votados nas comissões na manhã do dia de hoje. Nenhuma objeção? Discussão e votação em turno único do projeto de lei 209/2024, autoria governador do Estado, autoriza a doação de imóvel no município de Blumenau e estabelece outras providências. Com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria do deputado Napoleão Bernardes, Comissão de Finanças e Tributação, relatoria do deputado Marcos Vieira, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relator do deputado Ivan Nats. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 210/2024, autoria governador do Estado. Revoga a lei 16.451 de 2014, que autoriza a permuta de imóvel no município de Palhoça. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça. Relator deputado Camilo Martins. Comissão de Finanças e Tributação. Relator deputado Jair Mioto. Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Relatoria deputado Ivan Nats. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 321/2024, autoria Tribunal de Justiça do Estado. Altera o artigo 5º da Lei 18.149, de 29 de junho de 2021, que dispõe sobre a cessão de uso de imóvel que especifica e adota outras providências. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria do deputado Napoleão Bernardes, Comissão de Finanças e Tributação, relatoria do deputado Marcos Vieira, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relator do deputado Ivan Nats. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 361/2024, autor governador do Estado, altera a programação físico-financeira do Plano Plurianual para o quadriênio 2024-2027, aprovado pela Lei 18.835 de 2024. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Tributação, relatoria do deputado Marcos Vieira. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 526/2024, autoria governador do Estado. Autoriza a doação de imóveis no município de Frei Rogério. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria do deputado Napoleão Bernardes, Comissão de Finanças e Tributação, relatoria do deputado Marcos Vieira, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relatoria do deputado Ivan Nats. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 541/2024, autoria governador do Estado. Autoriza a concessão de uso de imóveis nos municípios de Xanxerê, Itajaí e Chapecó.
Com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria deputado Napoleão Bernardes, Comissão de Finanças e Tributação, relator deputado Marcos Vieira, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relatoria deputado José Milton Schaeffer, em discussão. Para discutir a matéria, com a palavra a deputada Paulinha. Preferências mulheres, né, deputado? Por favor. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada, deputado Zé Milton. Na verdade, a minha manifestação é muito breve, apenas para saudar a irmã Simone, que está aqui, junto com a minha amiga Tati, os amigos do Hospital Marieta, que têm feito um belíssimo trabalho de gestão, assim como o Hospital de Chapecó e Xanxerê, que, na verdade, renovam agora a concessão de uso desses hospitais e permitindo que esse atendimento, esse acolhimento aos cidadãos e cidadãs catarinenses siga sendo feito com tanto amor. Minha homenagem ao Marieta e também aos hospitais de Xanxerê e Chapecó, que hoje recebem essa derrogação de competência do Estado e do Parlamento catarinense. E, claro, senhor presidente, não podia me furtar de deixar aqui a manifestação mais que especial a todo o Parlamento, aos deputados que partilham das comissões e que, em tempo célere, promoveram, deputado Tiago Zilli, as aprovações necessárias para que esse projeto hoje fosse votado. Muito obrigada, senhor presidente. Para discutir, com a palavra, o deputado José Milton Schaeffer. Presidente Mauro, cumprimentá-lo e apenas trazer mais algumas informações. Esse é um projeto muito importante para a saúde em Santa Catarina. Nós temos autorizando, através dessa lei, Assembleia Legislativa, para que o governo do Estado faça a concessão de 3 grandes hospitais catarinenses que pertencem ao Estado, mas que são administrados por entidades filantrópicas no seu dia a dia e que atendem a grandes regiões, a começar pelo Hospital Regional Oeste, lá de Chapecó, administrado pela Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira, que faz um trabalho de referência em toda a região oeste. Também, prestando homenagem aqui também ao Hospital e Maternidade Marieta Conder Bornhausen, gerido pelo Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, cuja presidente aqui se encontra acompanhando esta votação, que fazem uma administração exemplar num dos maiores, se não o maior, hospital filantrópico de Santa Catarina. Também o Hospital Regional São Paulo, gerido pela Associação Educacional e Caritativa, que faz um grande trabalho. Eu aproveito aqui para cumprimentar a irmã Neuza, que preside a Associação dos Hospitais Filantrópicos de Santa Catarina, a ESC, e também a FEOSC, e que todos acompanham essas comunidades com muito cuidado, porque esses hospitais, eles pertencem ao Estado, mas são administrados por concessão, ou seja, toda a responsabilidade de gerir, de cuidar, de reformar, de atender os pacientes, são dessas instituições, que fazem isso de maneira filantrópica, sem nenhum custo para o Estado, a não ser aquele da prestação do serviço. Então, se nós tivéssemos mais instituições como essa, sem dúvida nenhuma, mais pacientes estariam sendo melhor atendidos. Eu quero aqui agradecer à mesa diretora, a todas as comissões, que de maneira muito célere, hoje pela manhã passou em várias comissões, e agradecer ao presidente Mauro por estar colocando esta pauta, porque o contrato de concessão desses hospitais termina agora no dia 31 de dezembro. Então, sem esta lei, sem esta autorização, a Secretaria de Saúde não pode tocar os processos de concessão. Então, nós temos autorizando aqui, por mais 15 anos, essas instituições a seguirem à frente. E como deputado, irmã Neuza, nós só queremos agradecer às instituições que administram esses 3 hospitais de maneira gratuita pelo Estado, através da filantropia, e parabenizar pelo excelente trabalho que fazem no atendimento à saúde, de média e de alta complexidade, cuidando da saúde do catarinense. E desejar muito sucesso à frente nos próximos 15 anos aí, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde. Agradecer aqui também o secretário Diogo Demarque, que com muita celeridade acompanhou a tramitação desses
projetos aqui na Assembleia Legislativa e que a gente possa cada vez mais ter mais segurança e cuidar ainda melhor da saúde do catarinense, que é esse o objetivo de todos nós. Peço aqui o apoio e o voto de todos os senhores deputados. Eu já sei que esta Assembleia Legislativa é sempre favorável aos hospitais filantrópicos, todos os 40 deputados, mas faço aqui o meu papel de pedir o apoio de cada um dos senhores para que essas instituições possam seguir cumprindo, a sua missão, que é de cuidar da saúde das pessoas. Obrigado, presidente. Nós vamos votar ainda na tarde de hoje a redação final de todas essas matérias, até para que o governo possa agilizar toda essa tramitação, porque o prazo é um prazo bem curto ainda, até o final desse ano, tem as publicações, os atos administrativos também, então nós faremos tudo na tarde de hoje. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único da admissibilidade da proposta de emenda à Constituição PEC 01/2024. A autoria, deputado Napoleão Bernardes, acrescenta novo artigo 53A à Constituição do Estado para promover tramitação em regime especial no âmbito do Poder Legislativo as propostas que reajustam os valores dos pisos salariais. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade. Relatoria, deputado Fabiano da Luz, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, deputado Lucas Neves. Senhor presidente, eu só quero aqui reconhecer a visita do vereador de Lages, vereador tio Zé Osni, que está aqui junto conosco, o filho dele, meu xará, o Lucas, e o Caio, também da sua assessoria. Sejam sempre bem-vindos a essa casa. Aproveitando também para registrar a presença de vários vereadores no município de Dionísio Cerqueira, sejam bem-vindos. Aproveitando então pela ordem, presidente, deputado Cadorim. Para agradecer a presença do prefeito de Joinville, Adriano Silva, tem feito aí uma conversa muito produtiva com muitos deputados, trazendo aí as perspectivas da nossa grande cidade de Joinville. Obrigado. Seja bem-vindo, prefeito. Discussão e votação em turno único da admissibilidade da proposta de emenda à Constituição PEC 007/2024, autoria deputada Paulinha. Acrescenta o inciso 13º ao artigo 112 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade. Relator, deputado Tiago Zilli, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único da admissibilidade da proposta de emenda à Constituição PEC 8/2024, autoria do deputado Napoleão Bernardes. Acrescenta o artigo 120D à Constituição do Estado de Santa Catarina para prever a utilização das transferências especiais e voluntárias como instrumento de repasse de recurso público para entidades legalmente declaradas de utilidade pública. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade. Relatoria do deputado Pepe Colasso. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único da admissibilidade da proposta de emenda à Constituição PEC 9/2024, autoria do deputado Ivan Nats. Acrescenta dispositivo ao ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado de Santa Catarina, a fim de autorizar a Assembleia Legislativa a promover concurso público para a seleção de nova letra e música para o hino do Estado de Santa Catarina. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade. Relatoria do deputado Pepe Colasso, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 269 de 2022, autoria do deputado Pepe Colasso. Institui a política de incentivo à ovino-caprinocultura no âmbito do Estado de Santa Catarina. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça. Relatoria do deputado João Amin, Comissão de Finanças e Tributação. Relator, deputada Luciane Carminati. Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Relatoria, deputado Altair Silva. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 187 de 2023. Autor, deputado Matheus Cadorim. Autoriza o Poder Executivo a celebrar contratos de cessão onerosa de direito à nomeação de eventos e equipamentos públicos no Estado de Santa Catarina,
com emendas modificativas e parecer favorável das comissões de Constituição e Justiça, relatoria deputada Ana Campanholo, Comissão de Finanças e Tributação, relator deputado Antídio Lunelli, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relatoria deputado Mário Mota. Em discussão, com a palavra o autor, deputado Matheus Cadorim. Senhor presidente, senhores deputados, que alegria poder estar aqui discutindo esse projeto, que é uma nova modalidade de parceria entre o governo e a iniciativa privada. Naming rights já é amplamente utilizado Brasil afora e internacionalmente como uma possibilidade de termos entrada de recurso para o poder público, sem que haja incremento de imposto, para que a gente possa ceder o nome fantasia de espaços públicos como estádios, ginásios, parques, e a iniciativa privada, então, se aproveitar da publicidade que isso traz. Cito como exemplo aqui no Brasil, recentemente, o estádio do Morumbi, agora se chama Morumbis, né, porque foi vendido o naming rights para a Mondelez, que é a fabricante do chocolate, e isso dá em torno de 30 milhões de reais por ano para o Clube São Paulo, para que ele possa fazer a manutenção e a gestão daquele espaço. Da mesma forma, o poder público pode se aproveitar desse recurso, ampliando a sua capacidade de investimento, de estrutura desses espaços, entregando o serviço de melhor qualidade para a população. Um ciclo virtuoso que um projeto como o Naming Rights proporciona. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 463/2023, autoria do deputado Emerson Stein. Altera a lei 14.411 de 2008, que proíbe o uso de capacetes ou qualquer outro objeto que dificulte a identificação em estabelecimentos comerciais e públicos, com o fim de estender os efeitos da lei para os entregadores em domicílio, delivery, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria deputado Volney Weber, Comissão de Segurança Pública, relatoria deputado Tiago Zilli, Comissão de Direitos Humanos e Família, relator deputado Gessé Lopes, Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação, relatoria deputado Fabiano da Luz, e Comissão dos Direitos do Consumidor e do Contribuinte e de Legislação Participativa, relatoria deputado Oscar Gutz. Em discussão, com a palavra o autor, deputado Emerson Stein. Senhor presidente, esse é um projeto, principalmente na área de segurança pública, onde ele complementa a Lei 14.411 de 2008, que estende também o uso de capacetes, a proibição para os delivery. Eu já passei por essa situação e muitos de nós aqui devem ter passado também. Quando recebe alguém que vai entregar algo na sua casa, ele como faz nos dias de hoje já, deputado Zé Milton, numa conveniência, no supermercado, em qualquer lugar que ele vá adentrar ou que ele vá parar para entregar, ele também deverá tirar o capacete para que se possa nós visualizarmos a pessoa que está fazendo essa entrega. Por quê? Muitos lugares desses têm câmeras, podem gravar a residência, o prédio, o estabelecimento, e que isso tem muitos trabalhadores, muitas pessoas boas no meio, mas pode no meio também ter alguém que possa vir a cometer algo de errado, então é motivo para a segurança realmente das pessoas que vão fazer a sua entrega, do estabelecimento, do cliente e de todas as pessoas que precisam, posteriormente, se ocorrer algum furto, algo nesse sentido, estará sendo reconhecido ali quando for entregar o produto. Então, agradecer a todas as comissões que passaram esse projeto, que aprovaram esse projeto, e também pedir o voto aqui dos deputados para que a gente possa efetivamente colocar em prática esse projeto que parece não ser importante, mas é muito importante para a segurança pública. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 153/2024, autoria deputada Luciane Carminati. Altera o anexo único da lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para o fim de declarar de utilidade pública estadual o Sindicato de Trabalhadores Rurais de Guarujá do Sul. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça. Relator deputado Tiago Zilli, Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural, relatoria deputado Neudi Sareta. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 162/2024, autor deputado Oscar Gutz. Institui o Abril Amarelo, mês dedicado às ações de conscientização sobre a importância da defesa da propriedade privada e altera o anexo único da lei 18.531 de 2022, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado para incluir referida data alusiva no calendário oficial do Estado de Santa Catarina. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria deputada Ana Campanholo, Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural, relatoria deputado Camilo Martins. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 182 de 2024. Preciso fazer a correção do resultado da votação anterior. Foi aprovado por maioria. Agora sim, discussão e votação em turno único do projeto de lei 182 de 2024, autoria deputado Fernando Krelink, cria a carteira de identificação do portador de prótese e placas metálicas no âmbito do Estado de Santa Catarina e da outras providências. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Márcio Machado, Comissão de Finanças e Tributação, relatoria deputado Lucas Neves, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relatoria deputado Mário Mota, Comissão de Saúde, relator deputado Massoco. Em discussão, com a palavra o autor, deputado Fernando Krelink. Senhor presidente, peço aos amigos queridos deputados o voto favorável a essa matéria, justamente que ela vem para evitar constrangimentos, principalmente em bancos, aeroportos, aqui dentro do nosso estado. Pessoas que têm placas metálicas no corpo, próteses no corpo, eles sofrem em alguns momentos constrangimento quando vão adentrar a um recinto, uma instituição financeira ou qualquer outro local que tenha aquelas barreiras, né, que acabam identificando metais pelo corpo. Pode existir o questionamento de se tornar inseguro ter uma carteira de identificação, a pessoa utilizar, fraudar uma carteira e tentar entrar num recinto como esse. Mas existe sim, além da apresentação da carteira, uma revista no local adequado quando essa pessoa não passa, porque existe possibilidade de, através dessas portas, que a gente chama de portas giratórias de bancos, causarem algum dano, principalmente pessoas que têm marca-passo. Então, com isso, elas apresentam na entrada para o segurança, o guarda da agência bancária, ele vai destinar essa pessoa, vai abrir a porta, vai levar essa pessoa até um local específico para isso, que já existe em unidades bancárias, e fará a revista da pessoa. Logicamente, se ele sentir uma insegurança ou oferecer risco. Então, essa carteira de identificação vem no momento certo para acabar com os constrangimentos existentes hoje em áreas financeiras daqui no nosso estado e também nos aeroportos. Então, peço o voto a todos vocês. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 278 de 2024, autoria do deputado Rodrigo Press. Altera o anexo único da lei 18.531 de 2022, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado para acrescentar adjetivos à Semana da Saúde Mental. Neste projeto foi apreensado o PL 287 de 2024. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria do deputado Fabiano da Luz, Comissão de Saúde, relator deputado Sorato. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 345 de 2024, autoria deputado Rodrigo Minotto. Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Professores da Escola Básica Municipal Professora Erondina Medeiros Zeferino, de Florianópolis, e altera o anexo único da Lei nº 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fazer constar nele o nome de tal entidade. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria do deputado Sérgio Guimarães, Comissão de Educação e Cultura, relatoria do deputado Ivan Nats. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 396 de 2024, autor deputado Camilo Martins, altera o anexo único da lei 18.531 de 2022, que consolida as leis que institui datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado, para acrescentar a Semana Estadual de Identificação do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade TDAH. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Pepe Colasso, Comissão de Saúde, relator deputado Lucas Neves, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 412 de 2024, autoria deputado Silvio Zancanaro. Altera o anexo único da lei 18.531 de 2022, que consolida as leis que institui datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado para instituir o Dia Estadual da Pessoa Amputada, com emendas modificativas e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria deputado Tiago Zilli, Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, relator deputado Júlio Garcia. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 424/2024, autoria deputada Ana Campanholo, declara de utilidade pública a Associação Cultural Polonesa de Itaiópolis e altera o anexo único da lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fazer constar nele o nome de tal entidade. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Vonei Weber, Comissão de Educação e Cultura, relator deputado Fernando Krelling. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 425/2024, autoria deputada Ana Campanholo. Declara de utilidade pública o Casarão, Museu da Memória Regional de Itaiópolis, e altera o anexo único da lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Vonei Weber, Comissão de Educação e Cultura, relator deputado Fernando Krelling. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 451/2024, autoria do deputado Antídio Lunelli, declara de utilidade pública o Instituto Brigada do Reino de Itajaí e altera o anexo único da lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fazer constar nele o nome de tal entidade. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Pepe Colasso, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relatoria deputado Lucas Neves. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 455/2024, autoria deputado Camilo Martins, declara de utilidade pública o Instituto Pedra Branca de Palhoça e altera o anexo único da lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fazer constar nele o nome de tal entidade. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Pepe Colasso, Comissão de Educação e Cultura, relatoria deputada Ana Campanholo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 485/2024. Autoria Comissão de Constituição e Justiça. Altera o anexo único da lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para alterar a denominação do Hospital Maternidade Dona Lisete de Itaió para a Associação Rede de Beneficência Cristã. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, relator deputado Camilo Martins. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 486/2024. Autoria Comissão de Constituição e Justiça. Altera o anexo único da lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para alterar a sede e a denominação do Instituto Lions Distrito LD9 de São José para Instituto Lions da Visão do Distrito LD9 de Palhoça. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, relator deputado Camilo Martins. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 511 de 2024, autoria do deputado Mário Mota. Concede o título de cidadão catarinense a
Eudea Barreto Bornhausen. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, relator deputado Napoleão Bernardes. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de resolução 7 de 2024, autoria deputado Mauro de Nadal. Institui o programa de visitas cívicas de alunos do ensino fundamental à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e da outras providências. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Pepe Colasso. Comissão de Educação e Cultura, relatoria deputada Luciane Carminati. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra sessão extraordinária para as 16 horas e 48 minutos. Está encerrada a presente sessão. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Consulto os senhores líderes se podemos fazer a votação em bloco das matérias que votamos na tarde de hoje, a votação da redação final das matérias. Não havendo nenhuma objeção, em votação, redação final das seguintes matérias. Projeto de Lei 269/2022, autoria deputado Pepe Colasso. Projeto de Lei 187/2023, autoria deputado Matheus Cadorim. Projeto de Lei 463/2023, autoria deputado Emerson Stein. Projeto de Lei 153/2024, autoria deputada Luciane Carminati. Projeto de Lei 162/2024, autoria deputado Oscar Gutz. Projeto de Lei 182/2024, autoria deputado Fernando Krelink. Projeto de Lei 278/2024, autoria deputado Rodrigo Prais. Projeto de Lei 345/2024, autoria deputado Rodrigo Minotto. Projeto de Lei 396/2024, autoria deputado Camilo Martins. Projeto de Lei 412/2024, autoria deputado Silvio Zancanaro. Projeto de Lei 424/2024, autoria deputada Ana Campagnolo. Projeto de Lei 425/2024, autoria deputada Ana Campagnolo. Projeto de Lei 451/2024, autoria deputado Antídio Lunelli. Projeto de Lei 455/2024, autoria deputado Camilo Martins. Projeto de Lei 485/2024, autoria Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de Lei 486/2024, autoria Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de Lei 511/2024, autoria deputado Mário Mota. Projeto de Resolução 7/2024, autoria deputado Mauro de Nadal. Projeto de Lei 209/2024, autoria Governador do Estado. Projeto de Lei 210/2024, autoria Governador do Estado. Projeto de Lei 321/2024, autoria Tribunal de Justiça. Projeto de Lei 361/2024, autor Governador do Estado. Projeto de Lei 526/2024, autoria Governador do Estado. Projeto de Lei 541/2024, autoria Governador do Estado. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, deputado Padre Pedro. Apenas para fazer um registro, presidente, a presença dos vereadores do Partido dos Trabalhadores de Coronel Martins, que estão prestigiando neste momento essa nossa sessão, a Rosa Camargo, Giovanni Botega e o Valdecir Souza. Sejam bem-vindos, bem-vinda a este Parlamento. Pedidos de informação. Pedido de informação 232, autoria do deputado Mário Mota, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da implementação da Lei 14.254 de 2021 pela referida secretaria. Em discussão.
Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 233, autoria do deputado Fernando Krelink, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca da concessão do serviço de transporte aquaviário por ferryboat na Vigorelli. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 234, autoria da deputada Ana Campanholo, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca do número de estudantes, bolsistas e servidores por reserva de vagas discriminados por sexo nas universidades estaduais e no serviço público da educação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 275 a 278, autoria deputados Gessé Lopes e Sargento Lima, manifestando aplausos a diversos policiais militares por ato de bravura. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 279, autoria do deputado Napoleão Bernardes, manifestando apelo ao coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense no Congresso Nacional para que empreenda esforços na regulamentação da reforma tributária para a inclusão dos valores fixados ao sublimite nacional nos termos da Lei Complementar 123 de 2006. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 280, autoria do deputado Sargento Lima, manifestando apelo ao ministro dos Portos e Aeroportos para que empreenda esforços e reanalise a proposta de federalização da administração do Porto de Itajaí. É em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 281, iniciativa do deputado Sargento Lima, manifestando apelo ao coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense no Congresso Nacional para que empreenda esforços para a manutenção da municipalização da administração do Porto de Itajaí. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, deputado Ivanates. Só para fazer uma manifestação com relação ao procedimento que se encontra no Porto de Itajaí, o deputado Emerson, nosso coordenador regional da Frente Parlamentar, e nós estamos fazendo uma carta manifesto ao governo federal, repudiando a decisão de tirar o comando do Porto de Itajaí. É uma pauta do Partido Liberal, uma pauta do governador Jorginho Melo, deputado Sargento Lima, toda a nossa bancada do PL, tem se manifestado contrário a essa decisão de nós nos submetermos às orientações do Porto de Santos, no que concerne ao trabalho portuário aqui de Itajaí. O Porto de Itajaí é de Itajaí, o Porto de Itajaí pertence ao povo de Santa Catarina, e é o povo de Santa Catarina que tem que determinar as razões do seu funcionamento. Em razão disso, nós estamos nos manifestando contrário a qualquer posição que tire a gestão do Porto de Itajaí senhor presidente. Com a palavra o deputado Sargento Lima. Bem, presidente, apesar de ter sido votado, já fico feliz com a votação. E seguindo aqui as palavras do deputado Ivanates, nós temos que nos lembrar que Itajaí é responsável por quase 48 bilhões de reais do PIB do estado de Santa Catarina. Mas mais do que isso, muito mais do que isso, é um porto que ele tem a característica de ter carga containerizada, carga de containers refrigerados, é onde sai a nossa proteína animal do oeste do estado. É um porto que, com essa capacidade que ele tem de absorver toda a demanda de exportação dos produtos catarinenses, nós não podemos colocar ele em risco. Em 1990, foi municipalizado por uma grande manifestação popular do munícipe de Itajaí, confirmando que ele quer bem administrar o porto. Talvez esse seja o maior ataque frontal recebido pelo estado de Santa Catarina, historicamente falando, de se retirar da administração um porto que funciona bem, para federalizá-lo. Obrigado. Esta presidência comunica e encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações números 810 a 818. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Ivanates.
eu ganhei um passe livre. Ganhei um passe livre. Senhores deputados, senhoras deputadas, senhor presidente Mauro de Nadal, que grandiosamente preside a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Uma honra falar para Vossa Excelência, para os nossos colegas deputados, o povo de Santa Catarina, sobre um grave problema do Brasil, mas especialmente do nosso Estado. A ausência de saneamento básico, a ausência de tratamento de esgoto, em praticamente todas as cidades de Santa Catarina. Poucas cidades no Estado enfrentaram a questão do saneamento básico, enfrentaram a questão do tratamento de esgoto e avançaram significativamente. Mas a grande maioria das nossas cidades catarinenses, elas ainda enfrentam um grave problema da ausência de tratamento de esgoto. Eu preparei alguns slides para falar com vocês e dizer que nós precisamos conversar sobre isso. Nós precisamos conversar sobre o saneamento básico em Santa Catarina. Precisamos começar a conversar sobre essa pauta do marco regulatório do saneamento básico. Nós vivemos um momento bastante importante no que concerne ao tratamento de água. 89% dos catarinenses recebem água tratada em suas casas. Isso foi um avanço significativo. Inclusive no interior de Santa Catarina, as cidades recebem água tratada, num nível acima da média do nacional. Mas em relação ao tratamento de esgoto, menos de 30% da população catarinense recebe alguma espécie de tratamento de esgoto. Então nós estamos aí com cerca de 2/3 do esgoto produzido em Santa Catarina sem tratamento. Então, é um número que nos envergonha, um número que nos constrange. Nós estamos bem abaixo da média nacional. A média nacional é de 64% aproximadamente de esgoto tratado nos estados fora do Brasil. Então, nós estamos muito abaixo da média, deputado Lunelli. Nós estamos com 30%, enquanto a maioria dos estados brasileiros já ultrapassam os 60% do esgoto tratado. E isso equivale a dizer que Santa Catarina, os catarinenses, 70% dos catarinenses não recebem nenhuma espécie de esgoto tratado. Esse é um mapa que apresento a Vossas Excelências, que mostra exatamente onde nós temos o avanço do saneamento básico através do esgoto tratado de Santa Catarina. Você vê, algumas cidades do Planalto Norte, algumas cidades do meio oeste catarinense, algumas cidades do sul, do Vale do Itajaí, mas o mapa catarinense, no que concerne ao tratamento de esgoto, é bastante sofrível. Toda essa área coberta em vermelho, que Vossas Excelências veem no mapa, é a área de ausência de tratamento de esgoto. E isso é grave. Essa pauta precisa ser enfrentada. Os catarinenses não podem se vangloriar de ser o estado que mais rende, que mais gera emprego, que tem a melhor qualidade de vida, que tem a melhor polícia, que tem a maior segurança, que é o estado mais rico da federação, e apresentar esse mapa aí do saneamento básico. Esse mapa aí, o mapa da ausência de tratamento de esgoto em Santa Catarina. E esse mapa, ele não é resultado, obviamente, de um dia de ausência de trabalho, nem é um mapa de ausência de 2 dias, de 2 meses, de um governo, de 2 governos, de 3 governos. É a ausência de uma política pública verdadeiramente de enfrentamento à questão do tratamento de esgoto em Santa Catarina. E as manchetes são conhecidas, né? As cidades de Santa Catarina não têm esgoto, principalmente as cidades litorâneas do nosso estado. Do litoral norte de Santa Catarina ao litoral sul de Santa Catarina, a gente não tem tratamento de esgoto. Obrigado. Os dados estão sendo enfrentados pela Fiesc, estão cada vez mais em evidência,
E é importante a gente observar que, segundo estimativas do Instituto Trata Brasil, Santa Catarina precisaria aproximadamente de 20 bilhões de reais para alcançar a meta do tratamento de esgoto no nosso estado. 20 bilhões de reais seriam necessários para, quando chegar o Marco Nacional de Saneamento, em 2030, nós pudéssemos apresentar para o Brasil um avanço significativo no que concerne ao tratamento de esgoto. Isso aí não pode passar despercebido. A gente não pode mais deixar esse tema em desatenção. O jornal ND trouxe uma matéria essa semana, aliás, eu quero mandar um grande abraço para todo o editor do jornal ND, o Petrelli e toda a família dele, porque o jornal ND presta um grande serviço a Santa Catarina, com seus encartes, com as suas matérias, com as suas pautas, e ele trouxe uma pauta extremamente importante e que merece reflexão de todos nós. Nós precisamos conversar sobre isso. Precisamos falar sobre a ausência de tratamento de esgoto. Os jornais têm que publicar essas matérias. Os jornais têm que publicar os dados que nos envergonham no que concerne a ausência de tratamento de esgoto em Santa Catarina. E resultado de empresas que não avançaram, não conseguiram, foram constituídas municipalmente sem recursos para fazer investimento, prefeitos que resolveram fazer privatização com empresas sem capacidade de investimento, cidades pequenas que resolveram privatizar o sistema de água e esgoto, só entregam água, a ausência de investimento maciço na Casan e, principalmente, a falta de uma política pública, de parceria público-privada para o tratamento de esgoto. A política pública que fortaleça a parceria com empresas que efetivamente tratam o esgoto, que recebem por esse serviço, mas que também tem um capital, deputado Volney Weber. Capital para poder botar o dinheiro, para poder fazer o investimento. Então não adianta também fazer privatização de água e esgoto se não tem o dinheiro. Não adianta também a Casan querer regionalizar a questão do tratamento de esgoto se não tem o dinheiro. E nós estamos, então, apresentando à Assembleia Legislativa uma proposta de PEC à Constituição que coloca 1% obrigatoriamente do orçamento do Estado para tratamento de esgoto. 1%. Significa um capital aproximado de 550 milhões de reais ano, exclusivamente para tratar o esgoto. E essa é uma pauta que a Assembleia tem que avançar, nós temos que cobrar, temos que colocar no orçamento do Estado e fazer política pública de tratamento de esgoto, que isso é fundamental. Cidades pequenas conseguiram fazer o tratamento de esgoto, porque focaram, trabalharam, se dedicaram, e hoje os prefeitos são reconhecidos nacionalmente por ter inventado essa pauta. Mas, infelizmente, são poucos os municípios, deputado Weber. Obrigado pela oportunidade, deputado Ivan, de parabéns por levantar o assunto sobre esse tema. Quando nós queremos e nós priorizamos, nós conseguimos. É lamentável, evoluímos muito na questão já do saneamento, mas ainda é vergonhoso para Santa Catarina os números que nós encontramos aí do percentual de esgoto tratado no nosso estado. Mas quando eu digo que priorizando a coisa acontece, e não é muito o recurso. Quando se fala em 25 bilhões até 2033, é só fazer uma conta. Quanto é a receita dos 295 municípios, a receita líquida dos 295 municípios até 2033, somando tudo? Quantos por cento é isso? Eu quero acreditar que cabe no bolso de cada município se priorizar. Digo isso porque o município de São Ludgero tive a oportunidade de estar lá prefeito, e nós recebemos por 2 vezes o prêmio Fritz Miller, que é o prêmio de maior relevância no segmento oferecido pelo Estado, pelo IMA, por 2 momentos. Fomos reconhecidos a nível de país, por ser o município hoje de São Ludgero, a única cidade, não a cidade, o único município do nosso país que tem 100% esgoto canalizado e tratado. Isso quer dizer o quê? Urbano e rural. Então isso também quer dizer o quê? Tem jeito? Dá de fazer? Tem. Nós precisamos mudar essa realidade. Então,
eu penso que tem que priorizar parte dos nossos recursos do orçamento diretamente para isso. Com certeza vai sobrar dinheiro lá na saúde para fazer um melhor atendimento também na saúde. Obrigado. Obrigado, deputado Valdem. Vossa Excelência, que foi reconhecido nacionalmente pelo investimento que fez como prefeito lá em São Luís de Gero, e botou Luís de Gero no mapa das cidades tratadas, 100% tratadas do esgoto de Santa Catarina. E é de gestores assim que a gente precisa. Mais um minuto, deputado. Obrigado. Nós precisamos enfrentar essa pauta. A Assembleia Legislativa precisa enfrentar essa pauta. O governo do Estado precisa enfrentar essa pauta. Os municípios precisam enfrentar essa pauta. E o retorno vem em tratamento, diminui o tratamento de saúde. Nós fizemos turismo. Como é que a gente faz turismo em Santa Catarina se a maioria das nossas praias estão impróprias para banho por ausência de tratamento de esgoto? Como é que a gente traz turista para cá se nós não investimos em tratamento de esgoto, em qualidade das nossas águas, das nossas praias? Então, não é gasto, é investimento, é retorno. Então, nós conclamamos, pedimos aos deputados que ajudem a aprovar a PEC que impõe a obrigação do governo do Estado no tratamento de esgoto. E uma política pública, não para esse governo, porque esse governo também não tem culpa. O governo já recebeu essa herança, mas para esse governo e para os governos futuros. Pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Pepe Colasso. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Eu venho aqui rapidamente agradecer aos senhores deputados pela aprovação do nosso projeto de lei de incentivo à ovinocaprinocultura aqui no estado de Santa Catarina. Uma matéria importantíssima, uma proposta que visa instituir uma política pública de incentivo à ovinocaprinocultura aqui no nosso estado, oportunizando, impulsionar o desenvolvimento econômico, tendo em vista que é um cultivo que já tem grandes potencialidades em países como Austrália, como Nova Zelândia, como Inglaterra, e, sem dúvida alguma, ela oportuniza a geração de emprego, a geração de riqueza, o fomento ao empreendedorismo, e o nosso Estado tem vocação para isso, tendo em vista já a vocação, todo o fomento que nós temos na área da produção de carnes, tanto na área suína, na área bovina, e não seria diferente também com oportunidades e incentivos, com políticas públicas adotadas pelo governo do Estado, também a ovinocaprinicultura. A ovinocaprinicultura é um setor produtivo com enorme capacidade de crescimento no Brasil e principalmente aqui no nosso estado de Santa Catarina. No último ano, o abate de ovinos em Santa Catarina representou 78% de provenientes vindos do estado do Rio Grande do Sul e apenas 21%, 21,6% de nosso estado. Então, para ver que se houver um incentivo do cultivo aqui, nós vamos estar agregando valor, fomentando a economia, fazendo com que a produção, o cultivo seja feito aqui e o abate também aqui no estado de Santa Catarina. Os dados da Fazenda aqui de 2023 do nosso estado colocam que nós temos hoje 348 produtores de ovinos, número de animais abatidos em 2023, 15.500, sendo que nos últimos 10 anos teve um aumento de 137%, isso ratifica e reforça o que a gente vinha falando, a capacidade que nós temos de cultivo, de produção desse assunto importante, e uma arrecadação anual em 2023 de R$ 747 mil, que tem uma capacidade de aumentar em muito esse valor. Ao estimular a criação de ovinos e caprinos, criaremos sem dúvida novas possibilidades econômicas para produtores rurais, incentivando o empreendedorismo no campo e ampliando também as cadeias produtivas de carne, de leite, de lã e de couro, ou seja, de tudo que pode se agregar em volta da ovinocaprinicultura. Santa Catarina, nós queremos colocar com essa lei que nós aprovamos hoje, que ela possa ser uma referência nacional.
eu falei aqui anteriormente da Austrália, da Nova Zelândia, do Reino Unido, que tem uma característica geográfica muito parecida com Santa Catarina, e essa adaptação para esse cultivo, eu não tenho dúvida que nós teríamos uma potencialidade enorme. O nosso estado já é reconhecido por sua excelência em outras cadeias, como falei, dos suínos, aves, bovino, e com as condições geográficas, climáticas, ela criaria as estruturas favoráveis para potencializar esse setor. O projeto ele incentiva não apenas o aumento do rebanho, mas ele incentiva também o investimento em tecnologia, em pesquisa, em desenvolvimento, garantindo a competitividade e a sustentabilidade desse setor. A criação de ovinos e caprinos é uma alternativa para a utilização de áreas menos propícias à agricultura ou a criação de gado de maior porte. Esses animais adaptam-se bem aos solos, a solos mais pobres, e são eficientes em converter pastagens em carne, leite e outros produtos. O nosso projeto, inclusive, ele incentiva também as crianças, através da merenda escolar, a se adaptarem, a criarem um gosto do alimento, da ovelha, da ovinicultura, da caprinocultura, para que a gente possa fazer, como em muitos países desenvolvidos, também implementar esse cultivo que nós acreditamos seja importante. Mais uma vez, agradecer aos senhores deputados que aprovaram por unanimidade esse projeto que nós apresentamos aqui nessa Casa Legislativa. Não havendo mais oradores inscritos em explicações pessoais, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.